Nesse primeiro vídeo, explicaremos os primeiros conceitos para que possamos introduzir os conhecimentos básicos sobre a mente humana e os estudos que analisaremos. Sabemos que o cérebro, auxiliado pelos nervos e terminações nervosas, seus prolongamentos, é o órgão responsável por nossas sensações e percepções das coisas. Visão, tato, paladar, audição, movimentos conscientes e inconscientes, pela consciência, raciocínio, equilíbrio, emoções e outras das mais funções que podem causar agrado ou desagrado em nossa vida cotidiana. Mas mente e cérebro são a mesma coisa? Para responder a esta dúvida, filósofos de variadas épocas, como Platão, Parmênides, Spinoza e logo após René Descartes, criavam suas teorias, com duas principais travando conflito entre seus autores. De um lado, Platão e Descartes acreditavam que mente e corpo seriam duas entidades distintas, em que a mente emergia do corpo, cérebro, esta chamada de dualismo. De outro lado, outros defendiam a posição de que a mente e o corpo seriam apenas uma entidade, pois apenas entidades com existência comprovada seriam consideradas existentes, chegando à conclusão que existiria apenas o corpo, o cérebro, essa visão chamada de monismo. No entanto, a ciência e comprovações não são a verdade de tudo, né? A ciência não consegue chegar a muitas conclusões sobre o que queremos conhecer, apesar de ela ser o mais próximo do que podemos chegar da verdade muitas vezes. E não podemos comprovar que a mente ou contexto espiritual não exista. Há tantos momentos em nossa vida que a ciência não explica, mas, por exemplo, a fé pode explicar. Porém, o intuito deste canal é se focar no campo da ciência e da mente e do comportamento, no que se conhece até então, no que conseguimos explicar com provas em estudos sobre a maravilhosa mente humana, de modo a esclarecer e debater conhecimentos e curiosidades que possam ajudar a quem nos seguirá nesse caminho e a população em geral. Essa relação ambígua entre corpo e mente sempre foi e será ponto de intensa discussão. Na antiguidade, Hipócrates entendia que os asmáticos deviam se resguardar da raiva, emoções influenciando o corpo. E Demócrito via o corpo como habitação da alma, causa da vida e das sensações. Já Aristóteles compreendia que todo o corpo seria formado não só por matéria, mas também pela forma, ou seja, o imaterial. Mais recentemente, Freud cita que o ego, ou seja, o eu, a personalidade, é algo antes de tudo corporal. E o famoso cientista Antônio Damasio descreve uma outra perspectiva da visão antiga de Descartes quanto ao dualismo, enfatizando que este compreendia cérebro e mente como entidades distintas, mas provindos de uma mesma substância. Nas últimas décadas, conhecida como décadas do cérebro, foram o período de maior evolução das neurociências, área recentemente criada de ciência. A partir de então, o funcionamento cerebral é compreendido como a qualidade de uma rede de neurônios que, com transmissões em cadeia e rede, como um computador, cria fenômenos, comportamentos ou estados mentais nos indivíduos. O cérebro humano se assemelha como o de outros animais com sistema nervoso, porém em maior escala evolutiva, principalmente no que se refere à linguagem e antecipação e planejamento de situações. Com a evolução desse conhecimento nas décadas mais recentes, o dualismo anteriormente citado acaba por perder espaço, já que novas descobertas sobre o funcionamento cerebral passam a explicar determinados fenômenos, até então não bem compreendidos. Porém, este pensamento sobre a mente se limita em se citar a mente como funções mentais, cognição, as emoções e etc. Além disso, o conhecimento que se tem ainda é insuficiente para explicar muitos dos fenômenos.
Atualmente, o pensamento mais aceito sobre o tema é que, conforme cita Lente em o fabuloso livro 100 bilhões de neurônios, feito em 2010, a mente seria como um contínuo infinito em que a razão e a emoção permeiam, assumindo importância mais ou menos extrema de cada um. Já Home, em 1966, cita que a mente não é uma coisa e não pode, portanto, ser analisada como tal. Então, o que nos parece é que haverá longínqua controvérsia sobre esse assunto. A importância de se compreender o que é mente e o que é corpo, cérebro, e se um provém do outro ou não, está no fato de compreendermos melhor a relação entre a humanidade e o ser humano. Necessitamos de nossa mente, um contexto mais amplo, e não só do nosso cérebro, para sermos quem somos, termos sentido para viver. Nesses primeiros vídeos faremos apenas uma introdução a alguns conceitos necessários para que possamos prosseguir em nossa jornada de como entender e ajudar as pessoas. Se gostou do vídeo e da troca de conhecimento, dê um like, se inscreva no canal e ative o sininho do MMH para que a comunidade desse canal possa crescer e ajudar cada vez mais pessoas a compreender mais sobre a maravilhosa mente humana.